Os 3 primeiros meses da gravidez. Então, a gente já falou em outro vídeo sobre os sintomas clínicos, o que fazer, como a qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida, exercício físico. Lembrando do exercício físico que você pode fazer, tá? Se você não tem sangramento, se você não tem nenhuma contraindicação médica, você pode iniciar ainda no começo da gravidez. Tá? Agora, vou saber se você já fazia antes, é uma coisa. Se você era sedentária, é outra. A gente vai ter um tópico especial sobre exercício e gravidez para orientar melhor essa parte, tá bom? Além dessa vida saudável, existem alguns exames. Hoje eu vou me deter em um exame que é bem importante, que é realizado entre 11 semanas e 4 dias, na realidade, e 13 semanas e 5 dias. Preferencialmente, eu gosto mesmo de fazer com 12 semanas, tá? Esse exame se chama translucência nucal, que ele hoje não é só mais a translucência. Ele começou com um médico descobrindo que bebês que têm síndrome de Down, ele tem um espaço maior, um acúmulo de fluido atrás do pescoço. Então, a translucência é um acúmulo de líquido que vai ter em qualquer grávida, só que quanto maior esse acúmulo, maior risco tem de se ter síndrome de Down. Por que isso acontece? Porque as crianças com síndrome de Down, eles têm um atraso no desenvolvimento da circulação linfática. Então, em vez de absorver muito rápido os acúmulos, ele vai permanecendo. Isso faz com que você tenha esse acúmulo de líquido atrás da nuca. O nome desse sinal é translucência nucal. Lembrando que essa translucência nucal ela está presente em todos os bebês, entre 11 e 13 semanas, tá? E que o aumento da translucência nucal é que aumenta o risco. Eu tenho que fazer esse exame? Para a translucência nucal, não. Não é obrigatório. Por quê? Porque ele é um exame que a gente chama exame de rastreamento e não um exame diagnóstico. O que é um exame de rastreamento? É um exame que eu vou fazer e ele vai dizer a chance de eu ter aquela doença. Então, quando eu faço a translucência nucal, ele não vai dizer se o bebê tem síndrome de Down ou se o bebê não tem síndrome de Down. Ele vai dizer a chance de seu bebê ter síndrome de Down com a sua idade era X e agora, depois da translucência nucal e de outros marcadores que eu avalio, ela é menor ou ela é maior, tá? Então, ela vai dizer chances. Então, você pode ter uma translucência nucal normal e o bebê ter síndrome de Down? Pode. Você pode ter uma translucência alterada e o bebê ter síndrome de Down? Pode também. E também pode ser normal? Pode também, tá? Então, translucência nucal aumentada aumenta a chance. Normal diminui a chance, tá? Agora, nesse mesmo período que a gente faz a translucência nucal, a gente faz outras coisas bem importantes. Dentre elas, datar a gestação. Mas como assim datar a gestação? Eu não sei se eu estou grávida e estou com tantas semanas? Nem sempre. Às vezes você pode ter uma ovulação mais tardia, às vezes você pode ter uma ovulação mais precoce, e isso faz a diferença no tempo de gestação. E por que é importante eu saber quanto tempo eu tenho de gestação? O tempo de gestação é importante porque a partir do tempo de gestação eu desenvolvo curvas de normalidades. Eu sei se o tamanho da cabeça é normal, não para todo mundo, mas para aquela idade gestacional e para aquele sexo eu tenho um padrão. Então, é diferente o tamanho de uma cabeça com 20 semanas, com 22, com 21. Então, eu preciso exatamente saber quanto tempo o feto tem para eu poder saber se aquelas medidas estão normais. E é importante também para interromper a gestação. Então, às vezes, você precisa antecipar a interrupção da gestação antes de entrar em trabalho de parto. É importante eu saber se eu estou com 34, com 36, com 37, com 38, porque são condutas diferentes, berçários preparados de maneira diferente, perspectivas diferentes de como receber esse bebê, tá? Então, isso é importantíssimo, datar a gestação. E a melhor época para datar a gestação é nessa ultrassom de 12 semanas, tá? Aí, por que eu não posso datar no final da gravidez? Então, vamos lá. Você acha que um bebê de uma pessoa que tem 1,80 m vai ser a mesma coisa um bebê que tem 1,40 m? Que toda a família é baixinha ou que toda a família é bem alta? Você acha que um bebê que a mãe tem pré-eclâmpsia e que tem uma dificuldade de engordar vai ter o mesmo tamanho de um bebê de uma mãe que tem diabetes, que o bebê vai ser mais gordo? Então, não vai.
Então, a partir da gestação, que a gestação vai aumentando, 20 semanas, 22 semanas, o feto vai começar a desenvolver as características da família. Então, eu posso ter bebês bem grandes e bebês bem pequenos com a mesma idade. Do mesmo jeito que eu posso ter criança de 2 anos da mesma idade e uns parecerem ter 1 e outros parecerem ter 4 anos. Isso é muito comum. Meu filho tem 2 anos, veste roupa de 4. Meu filho 2 anos veste roupa de 3, porque é pequeno, tá? Do mesmo jeito o feto. Então, a partir de 20 semanas, o bebê vai crescendo e vai incorporando as características familiares. Você maior, você menor, mais gordo, menos gordo, cabeça maior, cabeça menor, tá? Isso vai atrapalhar a datação da gestação. Além disso, outro fator que vai atrapalhar a datação da gestação são essas doenças que eu falei. Se a mãe tem obesidade, engorda mais, se a mãe tem diabetes, existe uma tendência do bebezinho ser mais gordo, do feto ser mais gordo. Então, quando eu vou medir a barriga, ele vai estar no tamanho de um bebê maior. Aí eu vou dizer, esse bebê tem 30 semanas, quando às vezes na realidade ele tem 28. Tá? Isso é muito importante, minha gente. Datar a gestação é muito importante, tá? Por aqueles outros motivos, para ser um alerta que o bebê está crescendo demais ou está crescendo de menos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, quando eu faço a TN, eu digo que ele tem 12 semanas, essa variação é de em torno de 5 dias. 12 semanas, mais ou menos 5 dias. Então, quando eu digo 12 semanas, ele vai ter entre 11 semanas e 2 dias e 12 semanas e 5 dias. Quando eu chego com 28 semanas, a diferença já é mais de quase 2 semanas. Então, quando eu digo que ele está com 28, ele pode estar, na realidade, com 27 ou pode estar com 29. Quando eu chego no final da gravidez, vamos dizer 32 semanas, nem no final, pouco mais da metade, 32 semanas, a diferença chega a ser 2 semanas. Então, quando eu digo 32 semanas, pode ser 30 ou pode ser 34. Quando eu chego lá no final da gravidez, 40 semanas, a diferença chega a 3 semanas. Então, quando eu digo que o bebê, na ultrassom, vou medir todinho, e meu laudo sai dizendo que tem 40 semanas, ele pode estar de 37 a 43. Ai, como é confuso. É, por isso que o certo é se basear na 12 semanas. Então, você deve corrigir a data sempre baseado naquele. E aquele é o seu ponto. Então, quando você faz de ultrassom 12 semanas, a gente vai calcular a data provável do parto e vai ser estabelecida aquela data. O fato dele ser maior ou dele ser menor não envelhece o bebê. Então, se você é maior do que o outro, você é mais velho do que o outro, não. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque fetos muito grandes podem dar uma falsa impressão deles serem mais velhos e você interromper a gravidez antes do tempo. Então, na realidade, aquele bebê está com 36, mas tem um tamanho de 39. Aí você faz a cesárea, interrompe e o bebê é prematuro. Olha o risco. Então, o que é que você tem que fazer? A data tem que ser estabelecida pela ultrassom de 12 semanas. A partir daí, você não mexe mais. O que você vai dizer é se o bebê é maior ou menor para o esperado. Tá? Isso é importante. Fora datar a gestação, fora avaliar a translucência, hoje tem um exame que é primordial, tá? Que já está sendo reconhecido como um exame bem importante. Por quê? Porque ele vai avaliar como é que está a resistência nas suas artérias uterinas. Então, quando aquele processo de formação daquele bebezinho vai acontecendo, a placenta vai se formando. Então, a gente já falou aqui do início do saquinho gestacional, multiplicando as células, e tem um órgão muito importante, que ele vai deixar de existir quando o bebê nasce, que é a placenta, tá? Essa placenta, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se fixar no útero. E você já imaginou qual é a função do seu útero antes de você engravidar? Menstruar, segurar os órgãos que estão acoplados a ele, ter cólica. Mas ele não tem uma função tão importante como tem o intestino, o coração, o cérebro. A função mais importante dele, mais digna, é quando ele engravida. Só que antes, como ele não tem uma função muito importante, a vascularização que passa por ele é pequena, tá? Quando você engravida, no momento que você engravida, você tem que aumentar várias vezes isso. Por quê? Você está criando uma vida ali que vai precisar de suporte nutricional, proteico, calórico, vai precisar de tudo. Não se forma um ser humano. Uma planta que você não rega, vai crescer? Não, não vai. Você planta a sementinha lá, se não for irrigação para ela, vai morrer. A mesma coisa lá.
se você planta a semente e essas mudanças não acontecerem no seu organismo, esse seu embrião não vai desenvolver, tá? Então, por isso que é importante a gente avaliar como é que está isso. E como é que a gente avalia? Essa placentinha que está lá, se agarrando para poder se fixar, ela tem uma função bem importante, porque ela vai diminuir, entrando nas arterinhas que chegam na placenta, e ela vai quebrando a musculatura dessas artérias. Por quê? Porque se você pega um elástico, faz um tubo de elástico, quando ele está bem novo, bem elástico, você tem dificuldade de passar alguma coisa por ele. Quando ele vai perdendo a elasticidade, você vai passando mais fácil. Então, o objetivo da placenta é que aqueles vasos percam a elasticidade e que o sangue passe mais fácil para chegar naquele embrião. Olha como é lindo, eu sou apaixonada pela criação de um bebê, a formação de um bebê. Então, isso vai acontecendo, a função é da placenta, vai quebrando, vai destruindo essa elasticidade desses vasos, esses vasos vão ficando menos resistentes e o fluxo vai passando. Baseado nisso, desde a década de 80 já se fazia o Doppler, que é um estudo que avalia a resistência dos vasos. Antes a gente avaliava com 20 semanas. Só que o problema é que, com 20 semanas, esse processo já estava estabelecido. Não tinha mais o que fazer. A gente ia só diagnosticar quem tinha uma resistência maior ou menor, e os bebês que tinham uma resistência maior nessas artérias, o que é que ia acontecer? Iam crescer menos, ser bem pequenininhos, risco de perdas e risco de pré-eclâmpsia. Então, atualmente, um grupo de pesquisa começou a avaliar por que a gente não traz mais para baixo, não tenta trazer para 12 semanas. O processo ainda não vai ter completado, porque existe a primeira onda de destruição dessas arterinhas, que acontece em torno de 10, 12 semanas. E existe a segunda onda, que é entre 16 e 18 semanas. Então, a gente teria que identificar as mulheres que não começaram a fazer esse processo direito para poder ajudar. E aí que surge o Doppler. A gente hoje fazendo o Doppler das artérias uterinas com 12 semanas, na mesma época você vai fazer a TN e datar a gestação, a gente consegue identificar quem são as pacientes de risco para desenvolver pré-eclâmpsia. E o que a gente faz? Lembra que eu falei que a gravidez é um período que você tem um risco maior para trombose, você tem uma mudança dos fatores de coagulação? Então, para essas pacientes, a gente faz aspirina, baratíssimo. Aquela aspirina infantil, o AS, hoje os trabalhos mostram que se fizer o AS de 150, que a gente não tem aqui ainda no Brasil, então a gente faz 100 mais meio comprimido, 150, toda noite antes de deitar. Nas pacientes que têm o risco de ter uma pré-eclâmpsia diminui 60% pelo menos. Olha só. Uma pré-eclâmpsia é grave, pode matar a mãe se ela tiver a pré-eclâmpsia mais grave. Então, a gente pode estar diminuindo mortalidade materna, além de melhorar toda a irrigação do feto. Tá? Então, minha gente, hoje é um exame importantíssimo. Então, quando a gente faz a translucência, a gente vai avaliar não só a translucência, a gente já pode avaliar também a datação, que é importante, avaliar as artérias uterinas e já avaliar também como é que está essa formação inicial do feto. Então, a gente olha se tem 2 perninhas, 2 bracinhos, 2 pezinhos, 2 mãozinhas, avalia se o coração está no lugar certo, se o estômago está no lugar certo, a bexiga. Então, a gente já pode fazer também a morfológica de primeiro trimestre, que a gente afasta aí algumas malformações mais graves, inclusive a falta de cérebro, a anencefalia, tá? Então, é bem importante esses exames. Então, hoje, são vários exames que são realizados em um único dia, num único momento você vai no especialista de medicina fetal para avaliar a translucência, datar a gestação, ver o risco de pré-eclâmpsia e ver também como é que está a formação inicial do bebê. Isso é muito, muito importante, principalmente o Doppler das artérias uterinas hoje, tá? Porque pode fazer a diferença na sua gestação. Tá bom, gente?